Você sabe quais são as 5 competências usadas na hora de fazer a correção da redação no Enem? Olá pessoal, me chamo Tainara Bastos, sou professora de língua portuguesa, literatura e língua espanhola e hoje eu vim trazer para vocês as 5 competências que são pedidas na hora da correção da redação no Enem. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você que não é inscrito se inscreva aqui no nosso canal, que vocês ativem o sininho de notificação para serem sempre os primeiros a receberem quando eu postar vídeo novo. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que estão aí na busca, para fazer a redação do Enem e quer se dar bem no Enem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou estar respondendo todos vocês. Bom, estudar para o Enem nesse ano de 2020 é muito difícil. Sabemos que por conta dessa pandemia, por conta desse EAD, muitas pessoas estão com dificuldades para estudar, porque não é fácil você sair de um cursinho presencial, onde você está lá todos os dias ou algumas vezes na semana, e mudar totalmente para ficar só na sua casa, tendo que estudar pela internet. Muitas pessoas também não têm acesso à internet tão facilmente, então fica assim um pouco perdida. Eu vejo muitas pessoas comentando, professora, mas está difícil estudar, professora, está difícil eu me adaptar a esse sistema EAD. Pessoal, temos que nos acostumar, porque eu vi uma reportagem que falava, para os professores já irem acostumando com o sistema EAD de ensino. Então, isso prova que o sistema veio para ficar. Estamos vivendo um novo mundo, onde as pessoas têm que se adaptar à era digital. As pessoas que ainda não têm facilidade para mexer no YouTube, para mexer em alguma plataforma, têm que se especializar, porque infelizmente esse é o mundo que a gente está vivendo e é o mundo que a gente irá viver daqui a muitos e muitos e muitos tempos. Mesmo o coronavírus passando, nessa pandemia passando, creio que esses meios de comunicação, Instagram, YouTube, Facebook, estão sendo vistos de outros olhos, como também os aplicativos para fazer chamadas de vídeo, reunião e etc. Então, temos que nos adaptar. Sabemos que não é fácil. Por isso, eu vim trazer esse vídeo para vocês. Porque se vocês saberem como serão avaliados no Enem, o que vocês têm que saber para conseguir tirar uma boa nota no Enem e estudar, vocês vão conseguir de uma maneira fácil se adaptar, de uma maneira fácil estudar e vão conseguir sim atingir uma boa nota no Enem. Não é tão difícil, é um pouco complexo, mas não é impossível. E eu sei que assim que você assistir esse vídeo, vai ficar tudo sem dúvidas nenhuma, pessoal. Vocês vão conseguir ter 100% de compreensão e vai tirar ótimas notas no Enem. A primeira competência a ser avaliada é o domínio sobre a norma culta. O que é a norma culta? É a linguagem. Você falar de um jeito mais culto, de um jeito certo para aquele momento. Pensa comigo. Você está inserido em um meio, em uma mesa. Ali naquela mesa está sentada pessoas que irão levar você para o seu sonho, para o seu futuro. Como você deve agir naquela mesa? Como você vai falar com aquelas pessoas? Tem que ter uma linguagem adequada para você conseguir se comunicar com aquelas pessoas. Por isso, como a gente falando aqui, como eu falando com vocês, é muito importante na hora da escrita vocês passarem isso para quem irá corrigir a redação de vocês. Vocês sabem que tem um domínio sobre aquela norma, sobre que palavra você está colocando, pensando que quem está corrigindo vai levar você a realizar o seu sonho. Você irá garantir o seu futuro com aquela pessoa que está corrigindo a sua redação. Então você tem que ter um jeito mais culto de falar. Mas como assim terá um jeito mais culto? Pare de falar como você fala com seus amigos. Tenha uma forma mais estrutural de colocar as suas palavras, uma forma mais estrutural de colocar a sua frase. Olha um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando você vai escrever sobre um tema, vamos colocar um tema sobre a pandemia. O ano 2020 foi um ano
muito difícil, pois surgiu o coronavírus. Não seria mais bonito colocar no presente ano de 2020, devido a uma pandemia que surgiu na cidade de Wuhan, na China, o mundo parou. Olha que bonita a frase, a colocação da frase. É o mesmo assunto, o mesmo tema, só que conceitos diferentes. Eu estou dominando uma linguagem diferente, uma linguagem mais norma padrão, que é a norma que é pedida na nossa gramática, é a nossa gramática normativa. Então, você tem que ter esse domínio da linguagem. Se você tiver esse domínio da linguagem com propriedade, você sim conseguirá alcançar uma nota boa. Mas como, Tainara, eu vou conseguir ter esse domínio dessa linguagem? Simples, lendo. Ler livros, pessoal, é a melhor coisa que vocês podem fazer. Primeiro, você ganha conhecimento e segundo, você tem todo um domínio da sua linguagem, do que você vai falar e conhece palavras novas. Palavras que vocês nem imaginariam que existiam, na leitura você vai conhecer e vai fazer o seu vocabulário ficar mais rico. A segunda competência, que é examinada na redação do Enem, é sobre o seu conhecimento. Como assim conhecimento? O seu conhecimento de mundo. Não adianta vocês pensarem que a redação do Enem vai cair sobre um tema que está assim, estourado. Pessoal, uma coisa eu falo para os meus alunos do curso. Eu tenho um curso de redação que eu dou gratuitamente para vários alunos. Eu falo para eles que, dentro do contexto pandemia, temos vários outros pontos que circulam. Por exemplo, tem uma mulher que conseguiu, com a terceira parcela do auxílio, montar o seu próprio negócio. Tem também pessoas que falam, estudos que falam que mulheres grávidas que pegam o coronavírus, elas não passam para o feto. Mas não foi só isso que aconteceu. Teve queimadas, teve várias outras coisas que aconteceu no mundo. Por exemplo, como a educação, como está a educação? Como as pessoas que têm deficiências estão estudando? São vários assuntos que estão juntos nesse ano de 2020. Não é só legal pegar um assunto que está em alta, por exemplo, a pandemia. Fica muito óbvio, não fica, pessoal? Vocês não acham? Ano passado, o tema foi totalmente diferente do que muitos estavam esperando e houve sim especulações negativas. Porém, quem estava preparado para realizar aquela prova, que tinha o conhecimento de mundo, não reclamou, porque estudou e se preparou para qualquer tipo de tema que há de cair. E como você adquire esse conhecimento de mundo? Lendo jornais, lendo revistas, que têm um grau de relevância muito grande no mundo, mundialmente. Então, tem vários assuntos que envolvem o coronavírus interessantes, legais, que podem sim cair na redação. E é a segunda competência que é avaliada na hora de fazer a correção, o seu conhecimento de mundo. A terceira competência que é avaliada é a sua capacidade de selecionar e fazer a junção de informações. Aí que entra a questão da interpretação. Aqueles pequenos textos bases que são entregues a vocês, vocês têm que ter uma boa interpretação sobre eles. Vocês têm que ter um conhecimento do que ele está falando, entender o que aqueles textos querem passar. Não adianta nada você pegar um texto que fala sobre um exemplo, pessoal, que fala sobre o racismo, se você vai falar só 2 ou 3 linhas sobre o racismo e o restante você vai falar de outro assunto que não cabe ali naquele momento. Então você tem que saber interpretar aqueles textos que o próprio Enem disponibiliza para vocês, terem uma noção do que vocês têm que falar. Em cima daquele texto, daquela interpretação, você fazer a sua argumentação. Você deve argumentar sobre aquele assunto. A quarta competência é como você vai fazer essa ligação. Como assim? Como que você vai estruturar o seu texto? Para você ter uma boa estrutura, você precisa do quê? De verbos de ligação. Você consegue fazer uma ligação de uma frase com a outra de um jeito simples, mas com uma linguagem bem culta? Vou dar um exemplo de uma conclusão. Como posso concluir uma redação?
tem vários verbos de ligação que eu posso usar. Por exemplo, conclui-se então, visto que, conclui-se. Então, gente, são vários verbos que a gente pode usar que passam pra gente uma forma mais bem clara e simples do que você quer falar e fica uma coisa mais culta. Eu vou estar disponibilizando para as pessoas aqui no card um link com vários verbos de ligação para vocês irem lá e darem uma olhada, porque são vários verbos. Tem verbos para a introdução, para o desenvolvimento e para a conclusão. E como também você pode encaixar ele ao decorrer da sua frase, ao decorrer da sua tese na redação. Outra competência que é analisada é a questão que você possa solucionar tudo aquilo que você falou nos 2 parágrafos de argumentação. Qual é a solução de todos os problemas, de tudo que você colocou nesses 2 parágrafos do desenvolvimento? Como você vai concluir? Então, na sua conclusão, você tem que colocar essa solução de como sair daquele problema. Porém, você tem que respeitar, lógico, os direitos humanos, respeitar tudo que ele cabe a você. Não falar mal das pessoas, não criticar, não falar de política, porque isso não é bem visto numa redação. Coloque o seu ponto de vista sobre o assunto. De que maneira você resolveria aquele assunto? Lembrando que, colocando de uma norma culta, uma norma mais clara, uma linguagem mais clara, porém culta, para que as pessoas possam entender, quem está ali corrigindo a sua redação, possa compreender que você tem domínio, você tem propriedade do que você está falando e possa então te dar uma boa nota. Essas são as 5 competências que são utilizadas na hora de fazer a correção da redação. Mas você sabe quando o valor que vale cada uma dessas? Eu vou explicar para vocês então o valor de como que eles somam, né, os valores na hora de dar a nota. Então, para cada competência existe uma nota. O primeiro é o desclassificado, que equivale a 0 pontos. O segundo é o precário, que equivale a 40 pontos. O terceiro é o insuficiente, que equivale a 80 pontos. O quarto é o mediano, que equivale a 120 pontos. O quinto é o bom, que equivale a 160 pontos. E por fim, o ótimo, que equivale a 200 pontos. Então, eu te dei a numeração, eu te dei a quantidade de pontos. Então, como que é distribuída esses pontos na hora da correção? Se a sua redação cumpre, por exemplo, a primeira competência, você ganha ali, então, 200 pontos. Já a segunda competência, você não tem um conhecimento de mundo tão bom, vamos colocar que você ganha, então, 80 pontos. Você não foi suficiente, você foi insuficiente. Então, com a junção dessas notas em cada competência, que vai, então, gerar a sua nota final na redação do Enem. Se todas as 5 competências forem equivalentes a 200 pontos, que é o ótimo, você sim vai conseguir um ponto, né, uma nota 1000 na redação. Mas se não, vai ter lá, então, você vai saber que alguma coisa você falhou. E quais foram os quesitos, né, somando esses pontos, que mais pegou na hora de você entregar a sua redação. Bom, galera, é isso. Creio que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais de como acontece a correção das redações no Enem, para que vocês foquem nos pontos que são mais específicos, que têm que ser estudados, e esqueçam, né, alguns pontos que são falhos, que não precisem tanto assim de vocês darem uma atenção. Então é isso. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver como que é feita a correção, né, da redação. Se dúvidas ou vocês querem dar alguma opinião, pode deixar aqui para mim nos comentários, eu vou estar respondendo todos vocês, interagindo com vocês. Me siga no Instagram, porque lá também eu falo muito com vocês, eu sempre posto coisa nova, coisas sobre curso, coisas de língua portuguesa, postagens que somam bastante quando vocês querem aprender como fazer junção, conectivos, etc. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.